Então, hoje o intuito é a gente falar um pouquinho sobre crenças, né? O principal, né, motivo da gente muitas vezes interpretar as situações da nossa vida de uma forma diferente das outras pessoas, né? A gente vai entender o que as crenças têm a ver com isso, tá? Então a gente vai ver um pouquinho como, né, identificar, né, como aprender a identificar esse sistema de autocrenças nossos internos, tá? E como isso também pode auxiliar, né, diretamente no nosso processo de emagrecimento. Claro, em várias áreas da nossa vida, mas principalmente a gente foca aqui nos processos de emagrecimento, tá? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos todos que vêm chegando, tá? A gente está ao vivo no YouTube, estamos ao vivo também no canal do Facebook e no Instagram, tá? Outra coisa também, pessoal, antes de a gente iniciar, eu gostaria de convidar vocês, fazer um convite, tá? Essa semana também tá acontecendo a semana do emagrecimento na sua rotina, tá? Então, quem ainda não sabe, tá? São aulas 100% online e 100% gratuitas que estão sendo disponibilizadas, tá? Aulas super bacanas e que vocês podem estar tendo acesso, tá? Lá no Instagram, lá no link da biozinha, nossa, tem um linkzinho azul que você pode clicar lá que vai te levar direto, tá? Onde você vai poder estar acessando essas aulas gratuitas, tá? Então, se você ficou interessado, já tem 2 aulas que estão liberadas, tem uma super aula ainda amanhã, então são 3 super aulas, tá? Que vão ser liberadas para vocês. Então, se vocês tiverem interesse, depois dessa live, é claro, vocês podem estar acessando, então, lá no nosso canal do Instagram esse link e tá, né, conseguindo, assim, assistir essas aulas, tá? Tem conteúdo super bacana. Então, fica o convite para vocês também, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse sistema de autocrenças nossos, como eu já falei, tá? E nós vamos descobrir também, pessoal, tá? Que as crenças que nós temos sobre nós mesmos, né? Aquelas coisas que estão enraizadas em nós, que nós criamos desde a nossa infância, da nossa adolescência, enquanto adultos, né? São elas que norteiam todas as nossas ações, elas que regem os nossos sonhos. Então, a gente vai estar entendendo um pouquinho de como isso acontece, tá? E muito, né, do que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa vida, né, nas nossas atividades diárias, parte disso, tá? Parte desse sistema de autocrenças que nós temos, tá? Então, como eu falei, são como se fossem raízes que vão crescendo juntamente com nós, desde a nossa infância, adolescência, idade adulta, mas principalmente na infância, porque é lá que a gente vai construindo, né, um pouquinho da nossa capacidade cognitiva e a gente vai tendo entendimento de muitas coisas. Então, o ambiente em que a gente vive, os nossos pais, né, as pessoas com as quais a gente convive influenciam muito nesse sistema de autocrenças, tá? Mas num primeiro momento assim, principal, tá? É importante nós sabermos definir essas crenças, tá? O que são essas crenças? A gente fala tanto, eu falo que são raízes, que são coisas que estão enraizadas em nós, né? Mas para a gente falar assim de autocrenças ou de crenças individuais nossas, tá? Vamos fazer uma comparação para a gente entender também. Eu gosto muito, né, dessa forma assim de comparar, de dar exemplos que eu acho que fica mais fácil da gente entender, tá? Então vamos fazer uma comparação com o nosso sistema imunológico, tá? Todos nós, seres humanos, temos um sistema imunológico que nos protege, tá? Do nosso corpo, isso, tá? Ele nos defende de bactérias, de vírus, né? De situações do dia a dia que podem estar prejudicando o nosso corpo. Então, é uma defesa nossa, tá? E ele é essencial para a nossa sobrevivência. Então, o nosso sistema imunológico ele é muito importante, tá? Então, ele impede de que qualquer doença, vamos dizer assim, ela insira-se em nós, né? E assim, muitas vezes, com ele defendendo, né? Ela não pode causar um mal muito grande. Então, ele vai fazer as defesas dele lá, tá? Então, o nosso sistema imunológico trabalha nesse sentido, numa defesa nossa, tá? É quando a gente está vulnerável que ele vai nos proteger, tá? Porque se nós não tivermos ele, por exemplo, uma gripe, né? Pode ser fatal, tá? Então, a gente vai comparar essas crenças com esse sistema imunológico, tá? Perceba, entenda que é um sistema de autodefesa nossa, tá? E o nosso sistema de autocrenças individuais, tá? Ele é uma espécie, é como se fosse um sistema imunológico,
mas em um sistema imunológico emocional, daí diferente, né, do sistema imunológico do nosso corpo normal. Então, o nosso sistema de autocrenças é um sistema imunológico emocional. Por quê? Vamos dizer assim, ele vai nos dando força no nosso dia a dia, né? Força para superar aqueles fracassos, né? Quando a gente não consegue vencer aqueles desafios que a gente se propôs, tá? Então é por ele que muitas vezes, quando acontecem aquelas situações que a gente diz, poxa vida, né? Não podia ter acontecido isso, mas aí a gente vai dar a volta por cima, né? É ele que faz com que a gente continue buscando, né? É ele que nos impulsiona a ir adiante. Então, mesmo que tenha algumas barreiras, né? Ele está lá dizendo assim, vamos pra frente, vamos lá, ele que nos eleva para cima, tá? E também esse sistema nosso, né, imunológico emocional, então, ou seja, esse sistema de autocrenças, tá? Ele nos ensina a ter muita resiliência, né? A sermos resilientes, então, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, tá? E o que, vamos dizer assim, muitas vezes nos deixa debilitado diante das situações do dia a dia, ele vai lá e como se fosse, né, um remedinho próprio do nosso corpo, faz com que a gente se empurre para cima, tá? Então, mesmo naquelas derrotas, ele faz com que a gente se eleve, né, ou supere, não se, vamos dizer assim, não leve tudo por água abaixo, tá? Então, esse é o nosso sistema de autocrenças, ele vai agir num sentido assim, de proteção em relação a essas situações ruins que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Então, pessoal, também não, né, quando a gente olha as pessoas, assim, eu sempre costumo falar de fazer comparações também, para que a gente observe quando as pessoas parecem ser muito fortes, né, ou que às vezes parece que elas nem têm dificuldades, ou que elas se dão muito bem, vamos dizer assim, quando tem um problema, né, elas vão, elas resolvem, elas buscam, elas lidam de uma maneira muito tranquila em relação às situações da vida dela, enquanto do outro lado, muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldades, né? Então elas vão desistindo naquelas mínimas dificuldades que vão acontecendo, tá? Ou vão tentando muitas vezes, né? Desistem, né? Daí pensa assim, talvez não seria bom, então a pessoa vai tentando porque talvez seja isso que as outras pessoas ou que a sociedade espera, tá? Mas não porque realmente ela acredita naquilo, não porque realmente é algo desejoso dela, tá? Então tem dois estilos de pessoas, a gente sempre fala muito nisso, né? E assim, muitas vezes, volta aquela questão dos hábitos nossos, né? Os nossos hábitos, os ruins principalmente, né? Aqueles hábitos não saudáveis que vão nos prejudicando e aí vão nos sabotando, né? Principalmente esse sistema de autocrenças nossos. Então, eles se inserem diretamente, tá? E aí, muitas vezes, eles vão nos impedindo de acreditar, tá? Que é possível nós adotarmos mudanças na nossa vida, né? Então, esses hábitos um pouquinho mais maléficos, né? Mais negativos, que não são tão saudáveis para nós, eles têm, de certa forma, uma influência direta nesse sistema nosso de autocrenças, tá? Pois, se a gente for pensar, né, pense aqui comigo, e quem, né, já não aconteceu isso contigo, né, talvez com você já tenha acontecido, enfim, né, quantas vezes a gente promete que vai mudar, né, principalmente início de ano, né, final de ano a gente se programa, começou o verão, enfim, a gente promete para nós mesmos que a gente vai mudar, que a gente vai mudar os nossos hábitos, que a gente vai buscar uma saúde melhor, né, um estilo de vida melhor, tá, um estilo diferente de vida, mas a gente não consegue, né, por quê? Porque o que nós não sabemos nesse sentido, tá, é como que funciona esse sistema de autocrenças em nós, como que funciona esses hábitos maléficos, como que isso tem uma ação tão poderosa em nós. E aí o que acontece? Quando a gente não tem o entendimento disso, né, a gente acaba achando que o problema é sempre nós, tá? Então a gente passa a acreditar que nós somos o problema e que nós não somos bons o suficientes para resolver aquela situação, tá? Então a gente coloca isso como algo nosso. Quem se identifica aí com isso? Quem não, muitas vezes não acontece isso no seu dia a dia, na sua vida, e diz, para mim isso não dá, né? Isso não sou bom para fazer isso, eu não consigo, né? Ou às vezes em várias situações você acaba disseminando isso para outras áreas da sua vida, né? Quem nunca pensou assim, para mim não dá isso, né? Eu não sou bom o suficiente para isso, tá?
Então é isso que acontece muitas vezes, né? Essas crenças que a gente vai tendo sobre nós mesmos, tá? Elas vão nos aprisionando, tá? E aí é como se a gente desse um próprio tiro no nosso pé, né? Porque são crenças, vamos dizer assim, distorcidas e que a gente vai, vamos dizer assim, pegando para nós, absorvendo, né? Como sendo verdades incontestáveis, tá? E quando a gente fala nesse sistema de autocrenças, tá? Ter um sistema de autocrenças forte, vamos dizer assim, sólido, organizado, é a base de tudo para a gente ir desenvolvendo as mudanças necessárias no nosso dia a dia, tá? Então, ter as nossas crenças estáveis, organizadas, sólidas, tá? É um primeiro passo, porque se as minhas crenças são distorcidas, são errôneas, né? A gente fala uma distorção muitas vezes de visual, de ver as coisas, vai ter influência sim no nosso comportamento, tá? A gente vai entender por que mais pro fim das lives, mas a forma como a gente interpreta, se a gente tem essas crenças dentro de nós, elas vão causar influência sim no nosso dia a dia, tá? Vamos ver aqui. Bom, pessoal, então, como nós estávamos falando de crenças, tá? Também é preciso a gente entender que não é simplesmente acreditar, assim, tá? Não, é muito mais do que isso, tá? Às vezes a gente acaba falando só da boca pra fora, né? Pra mim não dá certo, enfim, tá? As crenças, elas são verdades incontestáveis, tá? Então, isso tá fixo em nós, a gente precisa entender isso também, tá? E o sistema de autocrenças nosso, forte, né? Com ele sendo sólido, fixo e forte, a gente vai conseguir bastante vitórias, né? Então, isso vai impulsionar as nossas atividades diárias, isso vai impulsionar nós nas nossas decisões, na busca pelos nossos objetivos, né? E a gente vai conseguir vitórias bem fabulosas na nossa vida, tá? Só que um sistema de autocrenças mais fraco, mais fragilizado, né? Qualquer problema, qualquer situação, qualquer dificuldade que for vir no nosso dia a dia pode nos colocar lá para baixo, tá? E assim a gente vai perdendo aquela capacidade de acreditar em nós mesmos, tá? E a gente percebe muito isso, né? Quando a gente tem aquelas nossas crenças meio que feridas, né? Aquelas crenças distorcidas sobre nós, quando aparecer a primeira dificuldade, a gente já, isso não é para mim, e a gente acaba desistindo, tá? E a gente perde essa capacidade de acreditar em nós mesmos, tá? E aí, assim, desaparece a esperança, né? Aí vem o medo, né? Porque isso dá espaço pro medo, pro fracasso, e todas essas situações, assim, no nosso dia a dia vão nos paralisando, né? Então, se a gente tem um sistema de autocrenças mais forte, mais sólido, a gente vai conseguir, né, trabalhar no sentido de nos impulsionar. Agora, se a gente tem esse sistema de autocrenças mais fragilizado, um pouquinho mais deficiente, né, não é tão sólido, não é tão fixo, a gente não vai conseguir acreditar em nós, tá? E aí a gente vai deixar de fazer as nossas coisas, tá? Por simplesmente achar que a gente não é capaz de realizá-las, tá? Quem que não se identifica aí? Comenta aí, pessoal. Alguém se identifica com isso? Alguém percebe que no seu dia a dia acaba cometendo isso? Quando a gente fala em processo de emagrecimento, pessoal, também é muito comum, né, a gente ver principalmente pessoas, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ou quem tem escada em casa, ou quem tem escada daqui a pouco no trabalho que precisa subir, ou no prédio, né? O que acontece muitas vezes? As pessoas não conseguem subir nenhum lance de escadas, porque daí chegam lá em cima já se sentem ofegantes, se sentem cansadas, né? Por quê? Porque muitas vezes são sedentárias, né? Não conseguem manter os objetivos principais, muitas vezes de seguir uma rotina mais sadia, tá? E aí, quando acontece isso, né, vem sempre aqueles pensamentos, isso não é pra mim, eu não tenho vontade pra nada, eu não consigo, né? Aqueles pensamentos bem sabotadores, tá? E quantos de nós aí não nos deparamos no nosso dia a dia com situações assim, né? Onde parece que a força dos hábitos, né, ela está presente em muitos problemas, tá? E o que acontece muitas vezes, a gente fica preso nesses círculozinhos viciosos, tá? A gente não consegue, mas ao mesmo tempo
né, a gente tem essas crenças, isso acaba nos colocando lá para baixo e a gente desiste, né? Aí a gente faz a tentativa de novo, a gente não consegue, né? E fica um ciclo vicioso, vamos dizer assim, né? A gente fica preso dentro disso. E aí isso mostra o quanto muitas vezes esse nosso sistema de crenças, nossas individuais, é frágil, né? É fragilizado, vamos dizer assim, é algo meio que superficial, a gente não consegue manter, não tem uma solidez, tá? E aí quando você não acredita em você mesma, né? E as situações vão ocorrendo no seu dia a dia e você não consegue dar conta, você não consegue lidar, né? Não sabe como lidar com aquela situação, você comprova que realmente é isso mesmo que você acredita sobre você e que não dá pra você, tá? Então, essas situações, esses círculos viciosos que acontecem, muitas vezes a gente precisa prestar atenção, porque são sabotadores, que vão nos sabotando aos poucos. Parece que às vezes é inconsciente, mas se a gente for pensar, é assim que acontece, né? Não consegui uma, não consegui duas. Bom, eu vou começar a afirmar que realmente aquilo que eu penso sobre mim é verdade e que realmente eu não consigo fazer isso ou que eu não sou boa o suficiente para isso, né? E aí a gente vai para esse lado de acabar desistindo de tudo, tá? Mas por que acontece isso, né? O que acontece? Se a gente for prestar bem atenção, pessoal, tá? Quando a gente inicia a formação de um hábito, e aqui a gente já falou sobre como os hábitos são formados nas outras lives, tá? Então, se você perdeu, você pode estar acessando depois no canal do YouTube, tem todas as lives e como os hábitos são formados, tá? Mas no início da formação de um hábito nosso, qualquer hábito, tá? Ruim, tá? A gente vai curtir bastante, tá? Por quê? Porque quando um hábito se fixa, é porque a gente gosta de alguma forma, por mais que ele seja ruim ou não seja saudável para nós, tá? Por quê? Porque ele vai nos trazer prazer imediato, de momento, tá? E aí a gente vai deixar para depois o que precisa ser feito, tá? Por exemplo, um hábito não saudável talvez seja eu chegar do trabalho e a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o celular e deitar no sofá, tá? Então, daqui a pouco, eu vou deitar no sofá e daí, em vez de eu fazer uma comida saudável, eu vou pedir uma pizza todos os dias. Então, talvez esse hábito após o trabalho seja um hábito não saudável, tá? Mas ele é prazeroso, tá? Então, todo início, né, de formação de hábito, a gente curte, né? É bom estar lá, né? A gente não se incomoda, a gente pede a pizza, a gente não tem nada com o que se preocupar. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, tá? E aí nós mesmos, tá? Acabamos falando assim, mas daqui a pouco eu paro, né? Só por um tempo, daqui a pouco eu começo a academia, né? Ou quando eu quiser eu paro com isso, tá? E aí muitas vezes a gente percebe que às vezes já tá muito fixo e é tarde, às vezes a gente já sofre bastante para sair desse hábito. Por quê? Porque muitas vezes a gente já sai daquele limite que a gente colocou para nós mesmos, né? Então esse hábito já tá fixo, tá dentro, tá? E às vezes a gente não é capaz mais de voltar atrás, né? E operar mudanças significativas, então a gente se sabota. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque esses hábitos não saudáveis, eles vão se fixando no nosso dia a dia e a gente não vai percebendo, tá? E agora imaginem comigo também uma situação, a seguinte situação, tá? Imagine que você tá numa praia, um dia bonito, tá? Você tá descansando, de repente você decide ir lá dar um mergulho, vai pro meio do mar, né? Aí você entra na água, começa a nadar, daí você vai pra parte mais funda, daqui a pouco você olha pra trás e tá longe demais da areia, né? Aí você começa a se desesperar. Nossa, eu tô muito longe, eu não sei se eu vou conseguir voltar. Aí, de repente, você começa a sentir câimbras, né? Não sabe mais como voltar. Essa situação. Agora, imagine que esse mar todo, tá? Possa ser a sua gordura, vamos dizer assim, aquilo que você deseja perder, tá? E a distância, né, até a praia que você precisa ir são os quilos que você deseja emagrecer ou eliminar, tá? Se a gente for pensar nesse sentido, nesse mar, que talvez seja a parte de gordura nossa e a distância nossa da onde a gente está do ponto do mar para a areia, como é que tá para vocês? Tá muito distante? Você tá muito longe da areia? Tá muito perto da praia? Como é que tá? Então, se você tá bem perto dessa praia, volta para ela, tá?
Se você está longe, acredite, você pode chegar lá. E a gente vê muitas pessoas que lutam e buscam isso e conseguem, tá? Então, o quanto antes a gente conseguir voltar para a praia, a gente nada e volta para lá. Se tá longe, a gente vai começar a fazer, a utilizar estratégias e ferramentas para conseguir chegar até lá, mas é possível, tá? Então comece a pensar o que você vai encontrar também lá nessa praia, um corpo saudável, novos hábitos, mais saúde, enfim, o que você vai encontrar? E aí comece a nadar, tá? E pense apenas na próxima abraçada, ou seja, no próximo passo, não é possível dizer porque não é caminhando, mas pense na próxima abraçada, tá? Se você for pensar na distância que tem que percorrer, às vezes não pode dar certo, porque a nossa disciplina muitas vezes vai embora e você vai pensar que não vai conseguir cumprir. Mas se você traçar trajetos por etapas, eu vou até lá, dou uma descansada, vou mais um pouco, descanso mais um pouco, tá? Se você for pensar em pequenas etapas no trajeto, vai ficar mais fácil chegar no seu objetivo, tá? Então, isso serve para nossa vida, pessoal. A gente precisa colocar metas palpáveis no nosso dia a dia, na nossa rotina. Metas que fiquem fixas para nós, que não são muito grandes. Eu quero chegar no final de abril, perder tantos quilos. Às vezes não é possível, né? Eu quero mudar todos esses hábitos, junto. E às vezes não é possível. Então, vá com calma também. Faça metas que caibam para você na sua rotina, que se organizem para você, né? Que sejam boas para vocês. Do contrário, às vezes, a nossa disciplina, como eu falei, vai embora porque a gente não consegue manter tudo isso, tá? Então, faça isso, no seu dia a dia, na sua rotina. Talvez você tenha colocado metas muito extensas ou objetivos muito difíceis de estar alcançando. Tome cuidado, preste atenção, divida, faça em etapas para que ao chegar lá no fim desse objetivo, as coisas fiquem mais fáceis, tá? E eu falo também, pessoal, para vocês que quando a gente fala em desenvolver esse sistema nosso de crenças para que a gente consiga também gerir a nossa vida dentro de tudo isso, de cuidar desses hábitos, de formular novos hábitos, de visualizar as situações da nossa vida, do nosso dia a dia de uma forma diferente, tá? É possível a gente fortalecer esse sistema usando ferramentas e estratégias, tá? Então, o primeiro passo na jornada de mudança de hábitos é a gente se convencer de que a gente é capaz, tá? Então, isso é necessário. Isso ninguém coloca, tá? Eu sempre falo pro pessoal, isso ninguém vai falar para vocês. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, você tem que ser consciente de que somente você pode tomar as atitudes, por si mesmo. Ninguém vai tomar atitudes por você, tá? Então, eu gostaria que você se convencesse cada vez mais de que você é capaz. E aí vem um verbo acreditar, tá? E esse verbo acreditar, ele deve vir sempre acompanhado de esforçar-se, superar, treinar, ousar. Muitas vezes vai fracassar, mas você vai tentar, tentar e tentar, tá? Mas a gente precisa se convencer de que a gente é capaz, de que a gente é autor da nossa própria história, de que as nossas ações são tomadas por nós. Então a gente precisa também tomar consciência em relação a isso, tá? E quando a gente conscientiza-se de que sim, a gente que é responsável pelas nossas ações e a gente precisa acreditar de que a gente é capaz, as coisas começam a mudar. Do contrário, não vão mudar, tá? E a crença real de que sim, você consegue vencer os teus desafios, isso deve ser tomado como um combustível, para você. É como se você colocasse algo que vai te levar onde você quer. Aí você vai buscar desenvolver as características fundamentais para a mudança desses hábitos, que são principalmente a disciplina, o foco, a atenção, a autoconsciência, tá? Então, isso, essa tendência de acreditarmos, de colocarmos a responsabilidade em nós, tá? Se torna combustível para a gente ir desenvolvendo um pouco essas habilidades que são essenciais. Mas calma, pessoal, também muita calma. Todos nós temos uma imensa e valiosa
diferença de crenças. Então, cada um vai ter crenças diferentes, tá? Então, se a gente for ver, muitas pessoas têm muitas facilidades em algumas situações da vida, né? Por exemplo, tem crenças que são capazes de resolução no seu trabalho, nos negócios, outras que têm crenças que conseguem realizar e que se adaptam muito bem na parte de saúde, né? Na parte individual, cada um vai ter uma crença diferente, né? Pode ser que às vezes eu tenha crenças um pouquinho negativas em relação a uma área da vida, por exemplo, negócios, trabalho, mas talvez eu vou ter crenças mais positivas na minha área familiar e na minha área de saúde, ou vice-versa, tá? Então, cada um possui diferentes sistemas de crenças individuais, tá? E é a partir desses sistemas de crenças individuais que você vai estar adaptando nas suas áreas de vida. Então, elas não precisam ser, vamos dizer assim, por regra, somente uma, né? Somente negativa, somente positiva, né? Elas variam, tá? Todo indivíduo, tá? Todos nós, desde aquela pessoa mais famosa até aquela pessoa mais humilde, vai possuir um sistema de autocrenças, tá? O que vai mudar, como eu falei, é o conteúdo dele, tá? Só que às vezes a gente olha para as pessoas, né, ao redor da nossa vida, e a gente fala assim, ai, como são confiantes, como eu gostaria de ser assim, olha como consegue, como parece que tudo é fácil, né? Parece que elas têm superpoderes, tá? Mas se a gente for ver, pessoal, isso às vezes são criações erradas e distorcidas da nossa mente mesmo, tá? Por quê? Porque todos nós temos angústias, todos nós temos frustrações, todos nós colecionamos algumas derrotas, isso tá dentro de nós, tá? Mas qual que é a diferença de tudo isso, tá? Que pessoas que são mais bem-sucedidas, elas constroem o alicerce da vida delas, né, em cima dessas derrotas, em cima dessas frustrações, né, em cima desses erros. Então, elas se utilizam dessas situações que são mais divergentes na vida delas para construir o seu alicerce, para formar uma base sólida, tá? E quantos de nós aí não nascemos, né, em famílias mais humildes, ou muitas vezes tivemos um passado um pouquinho mais difícil, né, passamos por dificuldades, tá? E se a gente for pensar em tudo isso, né, se a gente ficar se remoendo, ruminando todas essas dificuldades, as frustrações que nós tivemos, as derrotas, o que nós perdemos, né, se a gente ficasse ruminando isso, né, reclamando, não resolveria em nada, né, a gente continuaria lá, mas a gente vai superando, a gente vai buscando cada vez mais e é isso que eu gostaria que vocês entendessem, que a gente é capaz sim, são exemplos assim que a gente tem que tomar muitas vezes para decisões mais importantes na nossa vida, tá? Que a gente é capaz e que a gente consegue, que é em cima dessas derrotas que a gente vai formando também alicerces firmes para nós, tá? E se a gente ficasse matutando essas coisas negativas, né, essas frustrações nossas, a gente ainda estaria lá naquele passado, tá? E a gente passaria a não acreditar em nós. Então a gente precisa acreditar em nós, tá? Que a gente possa olhar um pouquinho mais para a nossa história, observar quantas batalhas a gente já venceu, observar também as nossas derrotas, o que a gente aprendeu, né? E principalmente que a gente não desistiu, que a gente está sempre lutando, a gente está sempre indo para frente, tá? Mas como eu falei também antes, pessoal, deixa eu tomar um pouquinho de água. Cada um de nós é diferente, tá? E todos nós vamos ter sistema de autocrenças diferentes. E a gente pode dizer assim que a gente tem 3 tipos diferentes de autocrenças dentro de nós, tá? São as crenças limitantes, as crenças neutras e as crenças estimulantes, tá? Cada um de nós possui esses 3 tipos de crenças. As limitantes, né, são as piores, tá? Então essas são terríveis, elas acabam nos paralisando, elas impedem muitas vezes da gente buscar os nossos objetivos, elas impedem também de mudar o nosso padrão comportamental, então elas vão inferindo tudo isso na nossa vida, tá? Então, um exemplo de uma crença bem limitante, tá? É quando a gente diz que nós não somos capazes e que muitas vezes os outros são melhores do que nós para conseguir determinadas situações, tá? Esse é um exemplo de crença limitante. Então, essa é uma das primeiras, todos nós temos, só que a gente precisa aprender a identificar quais são essas crenças limitantes dentro de nós. As crenças neutras, elas não ajudam e nem atrapalham, tá? Mas elas estão lá.
E as crenças estimulantes, então, elas podem e devem principalmente ser utilizadas para os nossos benefícios próprios, tá? Então elas nos auxiliam muito naqueles momentos em que a gente tem dificuldade, em que é angustiante, que a gente tem medos, tá? São elas que nos empurram para frente, tá? São crenças que estimulam, tá? Então parece que quando tudo deu errado, tá? Parece que o mundo passou uma rasteira na gente, como a gente costuma falar, né? Ela vem e traz uma força necessária para que a gente vá lá e consiga mudar a situação, consiga superar num sistema de mudança de hábitos, que a gente consiga fazer mudança de hábitos, tá? E a gente acaba não deixando com que isso derrube, tá? Então esses 3 estilos de crenças, né? Essas crenças que são limitantes, as crenças neutras e as crenças estimulantes, elas estão dentro de nós, todos nós, diferente cada um dentro da sua concepção, tá? E uma dica bem importante, tá? É que a gente precisa, então, diminuir, né, as crenças limitantes, tá? E a gente precisa fazer com que as estimulantes tomem esse lugar, tá? E isso, pessoal, para a gente entender, tudo parte de um pressuposto como a gente interpreta o mundo, tá? Então comecem a prestar atenção, porque essas crenças, sejam elas limitantes, sejam elas estimulantes, né? É a forma com que vocês vão interpretar as situações do dia a dia. Então, se eu me utilizo de uma crença que é mais distorcida, que não é tão saudável, eu vou passar a interpretar as situações do meu dia assim. Imaginem que elas são como filtros, como óculos, e é a partir delas que você vai chegar a determinadas conclusões, que você vai evidenciar situações que acontecem no teu dia a dia. Então preste atenção, tá? Quais são as suas crenças? Se elas são limitantes, imagine que você esteja utilizando um óculos, uma crença limitante, porque você vai passar a observar o teu dia a dia ou as situações a partir dela. Se são crenças estimulantes que te levam para cima, sim, você vai utilizar esse óculos para evidenciar as situações do teu dia a dia, tá? E aí tem uma tarefinha, pessoal, tá? Eu quero que vocês, tá? Que façam, né? Então, identifiquem essas autocrenças em vocês. Identifiquem quais são as crenças estimulantes, quais são essas crenças limitantes e anote, né? Eu sempre costumo falar que as nossas crenças individuais, elas são importantes, só que tudo a gente precisa evidenciar, senão não tem como, né? Simplesmente saber se a gente não conseguir discernir dentro de nós. Então, essa autoanálise, né, a autoconsciência que eu sempre falo, ela é importante por isso. A gente precisa olhar para dentro de nós e entendermos quais são as crenças que nos estimulam, quais são as crenças que nos limitam, né? E trocar essas crenças estimulantes, colocar elas no lugar das crenças limitantes, tá? Então, façam isso, façam essa autoanálise, tá? Que a nossa próxima meta, tá? É a gente ir nos próximos passos, nossas próximas lives, né? É que a gente possa ir encontrando mais ferramentas e estratégias para estar utilizando, né, nessas situações, que a gente possa aprender a identificar, né? E quando a gente identifica, que a gente possa trocar. Então não adianta só identificar, a gente precisa fazer essas trocas, tá?